Olá, tudo bem com você? Tudo bem, caro aluno? Então, nós estamos, juntamente com a nossa coordenação, nós estamos preparando essa aula de resolução de exercícios para vocês. Ela não é uma aula de preparação para a prova, ela simplesmente é uma aula da qual os exercícios que nós realizamos em salas de aula, nós vamos fazê-los novamente, ou seja, entretanto, com uma abordagem diferente. Serão novos exercícios, muito parecidos com o que nós fizemos, e com a ideia de quê? De nós revisarmos todos os conceitos, desde a nossa primeira aula até a nossa quarta teleaula que nós realizamos, certo? Então, nós vamos partir de alguns pressupostos já. Nós vamos dar um pequeno salto naquela nossa introdução que nós fizemos com relação à matemática básica e já vamos começar diretamente das funções de segundo grau. Depois nós vamos entrar em juros simples, depois em desconto e no futuro juros compostos. Essas serão disponibilizadas para vocês 2 teleaulas e eu espero que vocês possam assisti-las e mais ainda, que vocês possam realizar os exercícios que nós vamos colocar aqui para vocês. Ou seja, lembrando aquele nosso processo, né? Você tem que se dar conta do que você está fazendo e praticar o que você está fazendo. A matemática, ela tem essa característica, você tem que estar praticando. Apenas observando os exercícios, isso não vai te ajudar muito na resolução, ok? Então, chamo a sua atenção para esse detalhe, para que você possa praticar comigo esses exercícios. Peço para que você, se puder, acompanhar comigo as resoluções e depois você fazer o quê? Você resolver esses exercícios sozinho, sem ninguém para te apoiar, ok? Sem nenhum amigo e sem também o auxílio da teleaula, tudo bem? Então vamos lá. Vamos começar, só lembrando, eu sou o professor Haroldo, né? Estive com você durante essas 4 semanas e vamos agora fechar todo esse nosso conteúdo com essa nossas aulas de revisão. Vamos começar então. Então nós vamos começar falando de quê? Falando das equações de segundo grau. Por que nós vamos começar falando diretamente das equações de segundo grau, sendo que nós, em sala de aula, nós realizamos bastante exercícios com equações do primeiro grau. Porque, em suma, as equações de primeiro e segundo grau, elas são muito semelhantes na sua resolução. Lembrando que a equação de primeiro grau, qual que é a característica dela? É o ax, né? Onde esse a é um número inteiro e maior do que zero. Ele vai estar aqui, somando com um outro número, um b, e isso vai ser igual a zero. Muito bem. Então, essa é a característica da nossa equação de primeiro grau. E a nossa equação de segundo grau, como que ela é caracterizada? Então, ela é caracterizada, lembre-se, com o nosso monômio de maior grau, né? No nosso caso, seria ax ao quadrado mais um bx, certo? Mais um c de valor constante, ok? Isso sendo igual a zero. Então, se você conseguir se lembrar que essa é a característica de uma equação de segundo grau, eu tenho certeza que você vai conseguir resolver todos os nossos exercícios. Mas voltando, por que nós não vamos utilizar a de primeiro grau? Nós não vamos utilizar a de primeiro grau porque a de primeiro grau, ela, até certo ponto, ela não nos interessa, né? Porque o que nos interessa é entendermos e compreendermos o que ocorre com esse primeiro termo aqui, com o nosso monômio de grau 2, certo? Então, dessa maneira, eu vou chamar a atenção para vocês, para nós começarmos o quê? A relembrar o que está ocorrendo e o que nós temos que retirar de dados aqui desta equação. Lembrando que sempre que A é um número, B também é um número e C
também é um número. Com qual característica? B e C podem ser números iguais a zero, e A não pode ser um número igual a zero. E os três têm que estar no conjunto dos números reais. Muito bem, então o que nós vamos fazer? Nós vamos começar praticando com um exemplo. Esse exemplo eu já vou colocar aqui para vocês, para nós seguirmos. Esse exemplo será o seguinte: 3x ao quadrado será igual a quem? A menos 4x menos 1. Ok, então nós temos que começar o quê? Temos que começar a acertar a nossa equação, porque quando nós acabamos de ver, as nossas equações de segundo grau, nós fizemos o quê? Nós tínhamos os três termos igualados a zero. Nós tínhamos quem? O ax ao quadrado mais o bx mais o c, isso igual a zero. E o que ocorre com o nosso exemplo aqui, com o nosso exercício 1? O nosso exercício 1, nós temos que o binômio, ele não está igualado a zero, ele está igualado a menos 4x menos 1. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que rearranjar, ou seja, nós temos que acertar para deixar escrito dessa maneira que nós conhecemos para calcular. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos começar pelo sinal de igual, né? Vamos colocar o sinal de igual e vamos ver quem já está do lado esquerdo do sinal de igual. Do lado esquerdo nós já temos quem? O 3x ao quadrado. Então, não mexi com ele. Com quem que eu vou mexer? Primeiramente, eu vou mexer com o menos 4x. Como ele vai sair do lado direito e vai voltar para o lado esquerdo, o que ocorre com ele? Ele tem uma troca de sinal, né? Porque o menos, ele faz com que nós troquemos o sinal para mais. Então, nós vamos ter mais 4x. Muito bem. E agora nós temos quem? Nós temos o menos 1, que também está do lado direito do sinal de igual. E nós vamos fazer o quê? Vamos fazer ele vir para o lado esquerdo. Então, ele vai vir para cá como mais 1. Por que ele troca de lado? E o que vai restar do lado de lá? Do lado de lá não vai restar nada, então é 0. Ok, então agora, o que nós podemos ver? Nós podemos associar essa nossa equação de segundo grau com as características das nossas equações. O que nós queremos saber agora? Queremos saber quanto que vale o A. Veja que aqui ele tem um número. Quanto que vale o B. E quanto que vale o C. Ok. Quanto que vale o A? O A é o termo que acompanha o x². No nosso caso é o 3. Quanto que vale o B? O B é o termo que acompanha apenas o x, que vale 4. E quem é C? C é o termo que acompanha o nosso número aqui, a nossa constante, que no nosso caso é o 1. Muito bem, então estamos já sabendo quem são os termos da nossa equação. Certo? Lembra que agora o que nós trouxemos para vocês? Trouxemos o seguinte, né? Trouxemos uma maneira de você resolver um pedaço da equação para nós descobrirmos o quem? O valor das nossas raízes, porque, como vocês já se lembram, se nós temos um monômio de grau 2, nós vamos ter, então, duas raízes. E essas duas raízes, elas podem ocorrer em três hipóteses, né? Quando nós temos delta maior do que zero, quando nós temos delta maior do que zero, quando nós temos delta igual a zero e quando nós temos delta menor do que zero. Então, vamos ver as situações que ocorrem. Vamos resolver essa nossa primeira equação e vamos ver em qual dos nossos casos do delta ele vai se enquadrar. Lembrando, quem é a fórmula do delta? O delta, você não pode esquecer, tá? O delta, quem é o delta? Delta é isso mesmo, b ao quadrado menos 4ac. Certo, então vamos determinar o delta para depois nós determinarmos as nossas raízes. Então, delta vai ser quem? Quem é b ao quadrado? B ao quadrado nós já temos aqui, ó, é 4. Então, nós vamos ter 4 ao quadrado menos
o 4 que está multiplicando o A. Quanto que vale o A? O A vale 3. O A vale 3. Que está multiplicando o C. O C quanto vale? O C vale 1. Resolvendo o nosso delta, nós temos que 4 ao quadrado. O que é 4 ao quadrado? Um número elevado ao quadrado quer dizer que é ele vezes ele. Então, vamos fazer com bastante calma para vocês relembrarem. Então, menos quem? 4 vezes 3, 12, que multiplica 1, ainda continua sendo 12. Então, nós temos aqui desse lado ainda para resolver, 4 vezes 4, nós temos o 16 menos 12. Ok, então nós sabemos que o nosso delta vai valer o quê? 4 positivo. Se o nosso delta é 4 positivo, nós estamos dizendo que o nosso delta é o quê? Maior do que zero. Por conhecimento já, nós sabemos que quando o delta é maior do que zero, o que nós temos? Nós temos duas raízes, o quê? Vou chamar uma raiz de x1 e uma raiz de x2, só para nós diferenciarmos. Quando nós temos o delta maior do que zero, as nossas raízes serão o quê? Diferentes entre si. Então, vamos provar essa diferença agora. Vamos provar essa diferença das nossas raízes. Então, como que a gente faz? A gente vai aplicar na nossa fórmula agora, a nossa fórmula de Bhaskara, né? Conhecida fórmula de Bhaskara, que é dada por quem? X é igual a menos B mais ou menos, raiz quadrada de delta. Tudo isso dividido por 2A. Ok. Vocês vejam que aqui, nas nossas aulas, eu escrevi em dois termos diferentes. Mas aqui, para economizar um pouco de espaço, eu simplesmente estou dizendo que ela pode ser mais delta ou menos delta. Então, você vai pegar os dois casos agora, né? Então, essa aqui é a fórmula, o quê? Essa aqui é a sua fórmula geral. Então, essa aqui é a sua fórmula, vamos colocar aqui, fórmula geral de Bhaskara. Então, seguindo na resolução, o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver aqui o x'. Então, vamos pegar o x', que será quem? X' será menos b, vamos só pegar menos b, vou pegar a parte superior, menos b mais raiz de delta sobre 2a. Certo? Quem é? Agora nós já temos a nossa fórmula geral, que está aqui em cima, e agora nós estamos achando o x'. O x'1, nós chamamos essa parte o quê? Essa parte aqui, ó, superior, ó. E depois o x'2, quem será o x'2? X'2 será essa parte, só que agora englobando o sinal negativo. Então, solucionando aqui, nós temos que x' vai ser quem? Menos b. Quem é b? b é 4. O sinal já é da própria fórmula, b é igual a 4, mais raiz quadrada de delta. Quanto que é raiz quadrada de delta? Raiz quadrada de 4, né? Porque o nosso delta vale 4. Dividido por 2, que multiplica A. Quem é A? A é 3. Então, nosso x' é igual a menos 4 mais raiz quadrada de 4 é 2. Você pode fazer isso na sua calculadora científica ou HP, se você estiver usando. 2 dividido por 2 vezes 3, nós temos 6. Então, vamos aqui seguindo para nós resolvermos esse nosso x' ainda. Então, o nosso x', ele está ficando no quê? Nós estamos com menos 4 mais 2, certo? Menos 4 mais 2, nós vamos ter quem? Menos 4 mais 2, nós vamos ter menos 2, né? Dividido por 6. Então, você vai ter que o nosso x' vai valer quanto? Menos 1/3. Ok. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos procurar o x duas linhas. Vamos ver se eu consigo fazer o x duas linhas aqui nessa posição para ficar fácil. Porque nós precisamos fugir da parte do
intérprete. Então, vamos lá. O x duas linhas, quem será? Será o menos... O x duas linhas, eu volto para cá, né? Eu vou aplicar agora na minha fórmula inteira. Só que agora eu vou ter o meu x duas linhas, vai ser menos b, menos quem? Menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, chamar a sua atenção, o que diferiu entre o x' e o x duas linhas? Esse sinal aqui, né? Ó. Veja, ó, no x', eu chamei esse aqui de positivo, e no x duas linhas nós temos aqui o negativo. Muito bem. Então, seguindo o nosso x duas linhas, o nosso x duas linhas é o menos b. O b vale 4. Então, nós temos menos 4 menos raiz quadrada de delta. O delta continua valendo 4, dividido por quem? Por 2a. O nosso 2a é o 2, que multiplica o 3. Ok. Seguindo aqui, então aqui nós já temos o nosso x linha 1. E o nosso x duas linhas será menos 4, raiz de 4 é 2, menos 2, sobre quanto? Sobre 6. Então, se nós continuarmos a resolução, nós teremos quem? X duas linhas, menos 2 com menos 4, nós temos menos 6. Dividido por 6, o nosso resultado será que x duas linhas será igual a menos 1. Certo? Por quê? 6 dividido por 6, nós temos 1. Do lado aqui embaixo, nós temos o sinal positivo, certo? Se é o sinal positivo, mais com menos, nós temos menos. Então, olha, realmente, as nossas raízes, elas são o quê? Diferentes. Então, nós temos aqui x1. Então, quando nós temos aqui delta maior do que zero, as raízes são o quê? Diferentes, uma das outras. Ok, muito bem. Então, aqui nós o quê? Nós já fizemos uma breve introdução de toda essa parte de equações de segundo grau, olhamos para a equação de primeiro grau, vimos as diferenças, agora já relembramos como nós extraímos os dados das nossas equações e depois o que? Nós aplicamos. Chamar a sua atenção para você gravar na sua mente quem? O valor do delta, b ao quadrado menos 4ac, tá? Não esqueçam desse detalhe, certo? Então vamos lá, vamos começar um novo exercício para nós o quê? Descobrirmos as raízes e vamos ver em qual caso ele vai cair agora. Se está no caso onde delta maior do que zero, delta igual a zero ou delta menor do que zero. Ok? Então vamos lá. A equação de segundo grau que nós vamos utilizar agora, eu já vou colocar aqui para vocês, para nós entendermos o que pode estar ocorrendo. Se nós vamos estar no caso 1 ou se nós vamos estar no caso 2 ou no caso 3, certo? Vamos lá ver o caso então. O caso então será 3x ao quadrado menos 4x mais 12 igual a zero. Vejam que essa daqui, ela já está o quê? Ela já está constituída da maneira que nós necessitamos que ela esteja, né? Ou seja, nós não tivemos que preparar o caminho inteiro para nós começarmos a realizar os exercícios. Então, eu sugiro que você possa escrever essa equação, como ela está aqui, e logo abaixo, o que você faz? Você pega e escreve a fórmula da equação de segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Por quê? Para ficar fácil de você enxergar quem é A, quem é B e quem é C. Porque se você errar logo nesse início, você vai estar jogando fora todo o seu exercício. Então, vamos lá. Quem é A? A é igual a 3. Quem é B? B é o que acompanha o x. É o menos 4. E quem é C?
C é igual a 12. Então, você tem esses dados e daqui nós já vamos direto para onde? Nós vamos direto para achar o nosso delta. Porque o delta ele vai nos fazer o quê? Ele vai nos poupar bastante tempo de resolução de exercício. Por quê? Porque se nós cairmos numa raiz negativa, nós já sabemos que não existe raízes reais. Então, vamos lá. Lembrando que delta é igual a quem? B ao quadrado menos 4AC. Ok. Seguindo, o nosso delta será quem? B ao quadrado. Quem é B? B é menos 4. Então, é todo ele, tá, gente? Menos 4 ao quadrado, menos 4. Quem é A? A é 3. E quem é C? C é 12. Muito bem. Seguindo, quem é delta? Continuando. Delta é menos 4 ao quadrado. Então, menos 4 ao quadrado, o que você tem que pensar? Você tem que pensar que você está fazendo tudo o que está dentro do parênteses está sendo o quê? Multiplicado por ele, no caso agora 2 vezes. Então, nós temos menos 4 que multiplica quem? Menos 4, ok? Então, esse cara está escrito dessa maneira aqui embaixo. Menos 4 que multiplica 3 que multiplica 12. Já a gente resolve esse lado. Então, seguindo, só para chamar a atenção aqui para a resolução dos sinais, para quem não lembra. Então, o que você faz? Você vai resolver o sinal, né? Você vai estar fazendo uma multiplicação de sinal. E numa multiplicação de sinal, menos com menos, isso vai te dar o quê? Mais. 4 vezes 4, 16. Agora, seguindo, quem está aqui? Menos. 4 vezes 12, 48, né? 4 vezes 12, vamos fazer aqui. 4 vezes 3, 12, para ficar mais fácil, que vai estar multiplicando 12 de novo. Então, nós vamos fazer essa conta aqui. 4 vezes 2, 4, mais um 12, e aqui nós teremos o 12. Então, isso nós teremos o quê? 144. Então, nós temos menos 144, calculado aqui para a gente. Então, se o nosso delta, nesse caso, será 16 menos 144, se nós tirarmos 16 aqui, empresta 1, fica 3. Então, nós temos 6 para 10, 4, com mais 4, 8. Então, aqui nós temos 128. Então, nós sabemos que o nosso delta é menos 128. Se ele for menos 128, nós sabemos que não teremos raízes reais, certo? Então, não tendo raízes reais, nós podemos parar com o nosso exercício por aqui. Nós já sabemos que a solução dele acabou aqui. E depois nós temos o caso onde o delta pode ser igual a zero. Se delta for igual a zero, o que vai ocorrer? As nossas duas raízes, x1 e x2, elas serão iguais, certo? Então, essa parte de equação de segundo grau, ela vale como introdução, por quê? Porque você tem toda essa artimanha de passar sinal para lá, sinal para cá, acertar o começo da nossa equação e depois realizar essas contas. No fundo, se você depois que você fizer bastante exercício, você vai perceber que os exercícios que nós colocamos durante as nossas aulas, eles são exercícios muito parecidos com esse. O que? Só mudam os nomes e também mudam o quê? As interpretações dos significados de cada número. Mas, em termos gerais, nós estamos trabalhando sempre com equação de primeiro grau ou equação de segundo grau, né? Quando nós temos, deixando bem claro para você, chamando muito a sua atenção, se nós estamos trabalhando com juros simples, desconto simples, as nossas equações são sempre o quê? São sempre equações lineares, né? Você nunca tem nenhum termo elevado a nada. O que quer dizer com isso? Quer dizer que nós estamos trabalhando com uma equação de primeiro grau. Equação de primeiro grau nós teremos o quê? Gráficos sempre em termos de retas decrescentes ou crescentes ou decrescentes, né? Dependendo do sinal que está acompanhando ela. Entretanto, só para deixar bem claro isso para você, que é sempre o mesmo tipo de equação. Você não precisa se assustar. Estamos fazendo muitas
muitas contas diferentes. Não. Se você pegar o seu formulário, você vai ver que as fórmulas elas são muito parecidas e o que mudam? Simplesmente as letras, ou seja, os termos do qual você tem que saber o que significa. Basicamente é isso. Agora, quando a gente vai para os juros compostos, não, né? Nos juros compostos nós temos aquele termo que é elevado. Se ele for elevado ao quadrado, ele pode ser elevado ao tempo que for, né? aos nossos n's, né? Os nossos n's que podem ser 36 meses, 60 meses, dependendo de como foi acertado o seu negócio com o juro composto. Então, se você souber fazer essas equações de segundo grau, o que você vai acontecer? Você vai saber fazer as equações de juros compostos, certo? Só que lá nos juros compostos, nós não estamos procurando x' e x2'. Nos juros compostos, nós estamos procurando quem? Nós estamos procurando o valor, às vezes, do montante final, nós estamos procurando, às vezes, o valor do capital, ou procurando, às vezes, o termo que está elevado, né? o termo das nossas prestações. Então, basicamente, é sempre a mesma coisa. Então, eu gostaria de chamar a sua atenção para isso, para você ficar calmo e olhar, como assim a gente brinca, olhar de cima, né? Vamos olhar de cima para o nosso exercício e entender espacialmente o que está ocorrendo. Ficar calmo e não sair no desespero para resolver os exercícios. Então, vamos lá, agora vamos começar a falar de juros simples, tá? Então, juros simples, nós já apresentamos eles para vocês nas nossas teleaulas. O que é o juros simples? O juros simples é quando você não tem a incidência de quê? De juros sobre juros, né? Ou seja, o que a gente chama também, que você pode lembrar da proporcionalidade, um termo muito interessante para o juros simples, é você lembrar da proporcionalidade entre as taxas e os meses. Por quê? Só para você se situar. No juros simples, como não existe a incidência de juros sobre juros, por exemplo, se você combinou um financiamento em 12 prestações a juros simples de 12% ao mês, o que quer dizer isso? Se você pegar 12% e dividir por 12, você vai ter quanto? 1% ao mês. De forma que 12% ao ano é a mesma coisa do que de 1% ao mês. Então, tem essa proporcionalidade colocada para o juros simples, tá? Quando a gente chegar nos juros compostos, nós vamos falar sobre esse caso aí, tá? Essa diferença entre juros simples e juros compostos. Mas só fica a dica que o juros simples ele é uma taxa o quê? Extremamente proporcional. Então, tendo essa proporcionalidade em juros simples, fica mais fácil da gente resolver. Então, vamos lá, vamos para o primeiro exemplo dos juros simples. Ele está em branco porque eu já tinha deixado alguns slides para nós nos prepararmos caso fosse necessário. Então, nós temos aí um exercício de juros simples. Nesse exemplo, o que nós temos? Nós temos uma aplicação de juros, de aplicação à taxa de juros simples, né? Então, o exercício já foi claro para você, você não precisa se preocupar, você só tem que saber se você souber a fórmula de cabeça, bem, se você não souber, ela vai estar disponível para você na hora da prova. Então, você está falando aqui numa aplicação a juros simples, você obteve-se R$ 1.100 de juros. Então, vamos lá, vamos começar, como eu sempre chamei a atenção de vocês, vamos começar a ler o exercício, vamos ler uma vez e depois nós vamos o quê? Nós vamos extrair os dados de dentro, né? Em uma aplicação à taxa de juros simples, obteve-se R$ 1.100 de juros. Sabendo que o capital aplicado foi de R$ 5.000 por um período de 36 meses, qual foi a taxa de juros aplicada nesse período? Ok. A pergunta, ele quer saber qual foi a taxa de juros. Já vamos chegar lá. Então, vamos começar a ler de novo e vamos tirar os dados do nosso problema. Em uma aplicação, a taxa de juros simples obteve-se quem? R$ 1.100 do quê? De juros. Então, a gente convencionou chamar juros de J. Então, nós temos juros de 1.100.
R$ 1.100, né? Ok. Sabendo que o capital aplicado, que nós chamamos de C, foi de quanto? Foi de 5.000. R$ 5.000, certo? Num período de 36 meses. 36 meses, o exercício não falou para a gente se ele quer taxa de juros em período de ano ou em período de dias. Então, o que você vai tratar? Você vai tratar do período de quanto? De 36 meses mesmo, que é o que está colocado para você. Então, o período para a gente é quem? O período é o nosso N. N de quanto? 36 meses. Meses. Ok, 36 meses. E a nossa taxa? A taxa é o que você procura, né? A taxa é o que você procura. E a taxa é o nosso I. I que é o que você está procurando, certo? Então, sabendo disso, olha só que interessante aqui desse lado, olha. Nessa ordem que nós tiramos os dados, nós quase tiramos da fórmula na maneira do qual a fórmula nos foi apresentada, né? Como que a fórmula nos foi apresentada? Quem lembra? Então, nós sabemos que juros simples é igual a quem? Capital mais o I, né? Mais não, né? Vezes o I, que multiplica quem? O N, né? Quem é o N? N é esse cara, é o 36 meses, o capital é 5.000 e os juros é 1.100. Então, nós estamos atrás de calcular os juros, certo? Já que nós queremos calcular os juros, o que nós vamos fazer? Nós temos os juros, temos o capital e queremos achar a nossa taxa. Vamos agora substituir, né? Vamos substituir na nossa equação. Então, eu vou colocar mais uma tela aqui, só para a gente manter. Não, aqui cabe espaço mesmo, vamos fazer aqui. Então, os juros nós temos 1.100, ok? Os dois zeros nós podemos deixar. O capital é 5.000. O capital é 5.000. O I é o que nós queremos encontrar, vezes o N. O N são 36 meses. 36 meses. Muito bem. Então, antes de nós separarmos os termos, por quê? Porque nós conseguimos aqui, ó, do lado direito, fazer o quê? Nós conseguimos trabalhar com 5.036, né? Que são números reais. Mas o I, nós não sabemos quem é o I, nem quanto que ele vale. Então, nós não podemos o quê? Multiplicá-lo. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos acertar o lado direito e depois nós vamos continuar resolvendo. Então, do lado esquerdo ainda continua com 1.100 igual. Você vai pegar 5.000 e vai multiplicar por 36. Você vai pegar 5.000 multiplicado por 36, você vai ter 180.000. Então, 5.000 vezes 180.000. E quem que sobrou ainda do lado direito? Sobrou o I, né, que é o que nos interessa. Ó. O I está aqui. Ó. Agora, se você se recordar, o 180.000 está multiplicando quem? O I. Mas nós não queremos achar o valor de 180.000 I. Nós queremos achar apenas o valor de I. Para a gente não ter que inverter de novo, o que a gente vai fazer? Se ele já está multiplicando o I aqui, o que eu vou fazer com ele? Vou passar ele para o outro lado, fazendo o quê? Dividindo. Muito bem. Você vai fazer quanto? Você vai fazer 1.100 dividido por quanto? 180.000. Vai ser igual a quanto? Vai ser igual a I. Certo? Então, você pode continuar e fazer essa conta dessa maneira. Inverteu por quê? Porque estava multiplicando. Não pode esquecer desse detalhe. Então, vamos lá. 1.100 dividido por 180.000. 180.000, nós temos 6. Na calculadora está dando 6,11 vezes 10 a menos 3. Para quem não se lembra, nós temos o quê? Nós
estamos trabalhando só com casas decimais, nós não estamos trabalhando na base 10. Então, nós temos que escrever, né? Se é menos 3, a nossa vírgula vai andar quanto? 3 vezes para o lado esquerdo. Então, nós temos ela andou 1, 2, 3. Então, o nosso resultado será 0,00611. Ok. Então, o nosso I igual a I. Então, o nosso I será igual a 0,00611. Veja bem que aqui, esse resultado, ele não está em porcentagem ainda, né? Quando que você vai ter esse resultado aqui em porcentagem? Em porcentagem. Em porcentagem. Eu vou para um próximo quadro, tá? Para ficar mais claro. Então, o nosso 0,00611, voltando, o nosso 0,00611, que é o nosso I, ele ainda não está escrito em porcentagem. Mas em porcentagem, o que nós temos que fazer? Porcentagem. Nós vamos fazer o quê? I vai ser igual a 0,00611 vezes quem? Vezes 100. Então, se você fizer isso vezes 100, isso vai te dar um I de quanto? 0,61 ou 0,61111, arredondando aproximadamente 0,61 o quê? Por cento. Então, I é igual a 0,61%. Aonde? 0,61% no período de quanto? No período dos nossos 36 meses, né? Que foi o período que está colocado para nós no nosso exercício. Então, voltando lá. Se nós voltarmos aqui, eu vou te chamar a sua atenção, porque nós utilizamos os 36 meses. Eu vou chamar a sua atenção para você realizar aí, na sua casa, o que você faz? 36 meses, se você dividir por 12, você vai ter um período de quanto? Um período de 3 anos, né? O 36 meses é um período de 3 anos. Eu vou chamar a sua atenção para quê? Para você fazer o teste, para você aplicar, não com 36 meses, usar esse exercício como base, mas simplesmente em vez de 36, no seu N você colocar 3 anos. Aí no seu caso, o que você vai encontrar? Você vai encontrar um I referente a quanto? Referente a juros por ano, certo? Então, se você depois dividir esse valor que encontrou por 12, você vai ter que encontrar esse nosso 0,61 aí ao mês, certo? Só para você fazer esse paralelo e essa comparação. Muito bem, vamos então agora para o nosso segundo exercício. Ok, Daniele possuía R$14 mil no início de uma operação. E nós estamos falando ainda de juros simples, tá? R$14 mil no início da operação e ao final obteve um valor de quanto? R$20.500. Seu capital foi aplicado por 5 anos. E ele quer saber qual a taxa anual na qual este capital foi aplicado. Certo? Então vamos lá, vamos na mesma linha de raciocínio, o que nós vamos fazer? Nós vamos extrair de dentro do nosso exercício os dados que tem. E depois aqui eu fiz aquilo que eu pedi para vocês fazerem, eu coloquei para nós realizarmos aqui. Então vamos lá, Daniela possuía R$14 mil no início de uma operação. Então, se ela está, vamos lá interpretar, se ela já possuía esses 14 mil, isso aqui é juros, é montante
ou o que que é? E depois, lá no final da operação, ela obteve um valor final de 20.500, ok? Peraí, professor, mas não apareceu os juros aqui nessa nossa situação. Realmente não apareceu os juros. Por quê? Porque agora nós estamos conversando sobre juros simples, mas nós estamos falando de montante e de capital. Nós já sabemos que montante e capital também pode ser refletido como juros simples, do qual apenas ele tem o quê? Uma fórmula um pouco diferente de de utilizarmos. E qual é essa fórmula? Essa fórmula é aquela, né, que é a fórmula do montante. Quanto que é? Ó? O montante é igual a quem? É igual ao capital que multiplica 1 mais IN. Certo. Gente, eu vou chamar a atenção agora para o modelo dessa nossa equação. Ó. Lembra quando eu falei para vocês do juros simples? Que a nossa equação é uma equação linear, olha. Ela não tem nenhum termo que está elevado a nada, né? Então, no fundo, nós estamos sempre resolvendo o quê? Equações de primeiro grau. Então, para te tranquilizar, isso é uma coisa que você já sabe fazer. Aonde que está a dificuldade? A dificuldade está em saber esses termos que são muito novos para a gente, né? Montante, capital, N, taxa, N de tempo, I de taxa. Então, são esses termos que são diferentes para a gente agora, né? Então, assim, nós temos a mesma equação, uma linha linear, uma coisa linear, de forma o quê? De forma que nós sabemos resolver e eu tenho certeza que você já sabe resolver esse caso. O que a gente precisa fazer o quê? É treinar os passo a passos, o quê? As passagens de quando você está procurando um determinado termo ou não. Aqui, por exemplo, nós podemos procurar o capital. Olha só, só nessa equação nós temos o quê? 4 incógnitas, né? Nós temos o montante que nós podemos achar, nós temos o capital que nós podemos achar, nós temos ainda a taxa que nós podemos encontrar e ainda temos o tempo. Veja que essas 4 incógnitas, elas já estão colocadas para nós ali naquela fórmula. Então, fica muito claro isso de nós sabermos o quê? De sabermos interpretar esses exercícios. E essa lei de interpretação, ela serve para todos, né? Tanto para juros simples, juros compostos, descontos, tabela price, tudo aquilo que nós vimos durante o nosso curso. Então vamos lá e vamos colocar nessa fórmula os dados que nós vamos extrair de dentro do exercício. Vamos lá então. Então, nós temos aqui, se Daniela possuía era no início, né? Lembra? A nossa data zero. Já vamos usando os termos que nós já estamos acostumados. A nossa data zero de R$14.000. Então, o R$14.000 para a gente, o que é? O R$14.000 é o capital. Ok, capital, vamos colocar aqui, capital R$14.000. Certo, Daniele está cheio da grana. E no início da operação, ela obteve um valor final de quanto? De R$20.500. Então, um montante de R$20.500. Ok. E o seu capital foi aplicado por um tempo de quanto? 5 anos. Quem é tempo? Tempo é I ou tempo é N? Tempo é N. Por 5 anos. Certo? Qual a taxa anual? Olha só. Então, se você tem uma taxa anual que você quer saber quem? Você quer saber o seu I em quanto? Você quer saber o seu I em 5 anos, né? E agora, se você quer saber o I em 5 anos, o que você faz? I é igual a quanto? Ao ano. Certo, muito bem. Então vamos lá na sequência aqui. Nós temos quem? Um montante de 20.500, um capital de
de 14.000 e nós temos o I e temos o N. Vou deixar agora 30 segundos assim, só para você montar esse exercício para depois eu seguir na solução com vocês. 30 segundos aí com vocês, então. Então, voltando aqui, nós temos 20.500, né? 20.500 aqui, que nós vamos colocar no lugar do montante. Vai ser igual a quem? Igual ao nosso capital. Nosso capital inicial, que foi de 14.000, não, 14.000. Nosso não, né? Da Daniele, né? Mais que está multiplicando quem? 1 mais IN. I é o que nós procuramos e N é o nosso 5 anos. Por que nós podemos trabalhar com 5 anos? Porque o exercício nos pediu, quem? A taxa anual. Certo? Professor, mas se o exercício tivesse me pedido a taxa mensal, aí eu teria que fazer 5 vezes 12, que é o lado, o exercício B, né? O exercício aqui de baixo. 5 vezes 12, que vai dar 60 meses. 60 meses. Certo. Então, seguindo, vamos fazer isso daí numa outra página para nós entendermos o que está ocorrendo, de forma mais clara. Eu vou anotar esses valores aqui só para eu não me perder. 20.500, 14.000, 1 mais e 5. Ok, então vamos lá para a próxima. Então, resolvendo já, ele está como juros simples, gente, porque nós estamos falando ainda de montante simples. Então, ele se enquadra dentro do juros simples. Então, nós temos lá um montante de 20.500 igual a 14.000. 14.000 que multiplica quem? 1 mais I, que multiplica 5, certo? Muito bem. Então, como que a gente vai solucionar esse caso aqui? Esse caso, nós queremos achar esse I que está aqui dentro do parênteses. Mas eu não posso simplesmente pegar esse 14, do jeito que ele está aqui, pegar esse 14.000 e somar e dividir, ou subtrair com os que estão aqui dentro. Porque, no fundo, esse 14.000 ele está multiplicando o 1, e também está multiplicando o I, e está multiplicando também o 5. Então, já que ele está multiplicando tudo o que está aqui dentro, é mais fácil o quê? Nós passarmos ele para o lado esquerdo, dividindo, né? Então, nós vamos tirar ele de lá. Então, nós vamos ter 20.500 dividido por quanto? Por 14.000, certo? E quem ficou do lado de lá? Ficou 1 mais I, que multiplica 5, certo? Então, agora você sai resolvendo isso daí de uma maneira bem tranquila. Você tem que 20.500 dividido por 14.000, 20.500 por 14.000, isso vai te dar o quê? Vai te dar 1,4642. Eu vou usar apenas 4 casas depois da vírgula, certo? E isso aqui vai ser igual a quem? Igual a 1. Veja que eu estou trabalhando agora do lado esquerdo do meu sinal de igual. O meu lado direito eu não mexi, né? Então ele permaneceu o mesmo. Então eu continuo aqui com 1 mais 5i. Professor, mas por que você escreveu 5i aqui e aqui você escreveu i5? Muda alguma coisa? Não. Por quê? Lembra daquela regra? A ordem dos fatores na multiplicação não altera o produto. Ou seja, se você fizer 2 vezes 3 é igual a 6. E se você fizer 3 vezes 2, quanto que é? Também é 6. Então, na multiplicação não tem problema você inverter um lado, inverter de lado dentro da mesma operação. Então, você vai ter aqui 1,4642. Agora você tem o quê? Agora você saiu, né, de multiplicação, agora você só tem somas. Aqui nós temos o sinal de mais, que ele está
implícito aí, então agora o mais vai vir para o lado de cá como negativo, né? Então você vai ter 1,4642 menos 1 igual a 5i. Fazendo essa conta, 1 menos 1, você vai sobrar quem? Só o 0,4642. E isso vai ser igual a quem? Igual a 5i. Então, você vai fazer o quê? Agora você vai seguir para a nossa solução final. Nós vamos ter 0,4642. O 5 que está multiplicando o i vai passar para o lado de cá o quê? Dividindo, né? Dividido por 5 vai ser igual a i. Então, eu vou escrever da seguinte maneira, 0,4642 dividido por 5. Então, eu vou ter um número de 0,009284 igual a i. Só vou desinverter os lados para ficar da maneira que a gente é mais acostumado a escrever, né? Então, o nosso i continua sendo 0,009284. Chamando a sua atenção que por que não inverteu de lado? Porque nós invertemos os dois ao mesmo tempo, né? E, ou seja, por um outro lado, nós temos que isso aqui é uma igualdade. Se eu estou falando que 0,94 é igual a i, eu também posso dizer que i é igual a 0,09284, né? Ou seja, esse número aqui é igual a i. Então, i também é igual a esse número. Ok. Agora, se nós fôssemos passar e descobrir a porcentagem, o que a gente faz? A gente pega o nosso i, que vale 0,009284, e multiplicamos por 100. Se nós multiplicarmos esse cara por 100, nós temos uma taxa de 9,28% aonde? Ao ano, né? Porque nós fizemos lá por 5, né? Ó, por 5 ao ano. Certo. Muito bem, ao ano. Ficou muito feio aqui, ao ano. Certo. Então, vocês viram que para a gente resolver esses exercícios são mais simples, né? Porque agora a gente já deslanchou e já pegamos o jeito de resolvê-los. Chamando a atenção para o número de incógnitas que você pode procurar e as possíveis pegadinhas. Quais são as possíveis pegadinhas? São com relação principalmente às taxas dos tempos, né? Que você tem que estar prestando atenção se ele está te pedindo o resultado em taxas anuais, você tem que converter o que você tem lá no seu exercício para taxas anuais. E se você tem taxas mensais, o seu resultado será o quê? Será resultado em taxas mensais, né? Então, você tem que procurar ter o quê? Ter uma coerência entre o que você está procurando e o que você está escrevendo no seu resultado. Não faria nenhum sentido aqui se eu colocasse, em vez de ser 6%, 9,28% ao ano, eu colocar 9,28% ao mês, né? Vejam que só esse termo, ele desconfigura todo o nosso exercício. Então, tem que buscar também, na hora de você resolver, essa coerência de analisar os dados e verificar se eles têm fundamento, certo? Na segunda parte desse exercício, o que foi pedido? Foi pedido para nós fazermos ele em mês. Então, vamos resolvê-los aqui rapidinho em mês. Vamos lá. Porque para mês, o que ele pediu? Ele pediu que os seus 5 anos fossem o quê? Fossem, na letra B aqui, ele quer saber a taxa mensal de aplicação. Ele quer saber o I. Ele quer saber o I aonde agora? Ao mês. Isso mesmo. E o que vai mudar do nosso caso aqui inicial? No nosso caso inicial, você vai ter que esses 5 não vai existir mais. O que vai existir agora? Vai ser isso mesmo, vai ser o 60 meses, porque nós estamos transformando 5 anos para mês. Certo? Então vamos lá. Como que iria ficar montado a nossa letra B? Eu só vou montar aqui para depois a gente ir para frente. 20.500, só para nós termos o que compararmos aqui de diferença. 14.000 com 1 mais
I que multiplica 60. 60 é o quê? 60, põe um M aqui para você não se perder. 60 meses. Ok, então vamos lá. Vamos resolver esse nosso caso para 60 meses. Então, nós caímos na mesma situação de 20.500 igual a quem? 14.000. Mesmo caso, que nós temos 1 mais 60i, certo? 1 mais 60i. 20.500 continua a mesma situação, dividido por 14.000, nós vamos ter aqui, vai ser igual a quem? 1 mais 60i. Lembrando que esse 60 é o quê? 60 meses. Se você quiser colocar as letras aqui, ó, para identificar, saber qual a taxa que você está trabalhando, é até mais fácil, até mais aconselhável. Então, você vai ter 20.500 dividido por 14.000. Nós voltamos lá no nosso 1,4642, né? Muito bem, 46,42. Isso está sendo igual a 1 mais 60i. Então, agora eu vou fazer o quê? Esse mais vai vir para cá. Então, vai ter 1,4642 menos 1 igual a 60i. Então, de forma que nós vamos ter 0,4642 dividido por quem? Pelo 60, que vai sair daqui e vai vir para cá, ó, igual a i. Então, se nós fizermos essa conta, nós vamos dividir por 60 e nós vamos ter uma taxa de quanto? Uma taxa de 7,73 vezes 10 a menos 3, se você fizer na calculadora aí, certo? Então, reescrevendo isso aqui em forma decimal, nós vamos ter o quê? Se você repete, né? 7,73, se é menos 3, são 3 casas menos para o lado esquerdo. Ela está aqui, 1, 2, isso, 1, 2, 3. Então, o nosso valor de I é isso. Reescrevendo, mais, de uma forma um pouco mais bonita, nós temos 0,00773. Se nós formos escrever em termos de taxas porcentagens mensais, nós vamos pegar esse valor, 0,00773, e vamos multiplicar por 100. Então, nós temos uma taxa aí de 0,77 ao mês. Muito bem, 77 ao mês. Se você multiplicar isso aqui por 12, você vai cair no resultado anterior que nós achamos, que é o 9. Se você multiplicar isso aqui por 12, nós chegamos no 9,28 ao ano. Então, gostaria de chamar a sua atenção para esses dois casos aqui, que é a proporcionalidade da taxa de juros simples. Então, se você calculou ele ao mês e multiplicou por 12, ela vai ter que te dar também a sua taxa anual. Lembrando que isso não ocorre para onde? Não ocorre para o seu amigo juros compostos, né? Juros compostos você não pode fazer essa proporcionalidade. Vai te causar erro, e erro grave, tá? Então vamos lá, vamos seguir e vamos partir para o novo tópico da nossa aula. Aqui nós já resolvemos. Ok, vamos falar então agora de descontos simples. Então vamos analisar essa parte dos descontos simples. O desconto simples, vamos partir já de um exemplo para ficar mais fácil a nossa aplicação. Determine o valor do desconto comercial de um título de R$20.000, descontado a taxa de 3% ao mês, cujo vencimento do título será daqui a 120 dias. Daqui a 120 dias. E eu coloquei aqui, ó, utilize 6 casas decimais para facilitar a nossa conta. Então, a mesma situação, né? Vamos primeiramente, no nosso caso, o quê? Vamos calcular
que ele quer saber? Vamos olhar para o exercício. Ah, professor, eu estou perdido, não sei o que fazer. Vamos lá, vamos ler e vamos entender. Determine o valor do desconto comercial, ou seja, ele quer saber o valor do desconto. Ele quer saber quem? Ó, ele quer saber o desconto. É a pergunta dele. De um título de R$20.000, ou seja, quanto que vale esse título? Esse título vale hoje, ele é o seu quê? É o seu N lá do nosso desconto comercial. Qual que é a fórmula inicial do nosso desconto inicial? Do nosso desconto simples. É igual a quem? Desconto comercial é igual ao nosso NIM, né? Certo. E quem é N? N é o valor do nosso título, né? N é o valor do nosso título. Então, esse cara aqui é o N. Então, desconto. Vamos olhar para a nossa fórmula e vamos ver quem que nós temos que descobrir dentro do nosso desconto simples. O desconto simples é o que ele quer saber, né? O desconto está aqui. O desconto está aqui. Então, o N vale quanto? O N vale 20.000. Certo? O N vale 20.000. Descontado a taxa de 3% ao mês. Quem é taxa? Taxa é I, né? I é 3,5%. Mas o que nos interessa não é trabalhar com a porcentagem, né? Não podemos esquecer nunca de fazer essa transformação. Então, eu vou fazer essa transformação direta. 3,5% é o quê? 3,5 dividido por 100. Se você pegar 3,5 e dividir por 100, você vai ter quanto? 3,5 dividido por 100. Isso vai te dar 0,035. Então, 0,035. Isso aqui é uma taxa o quê? Que taxa que é essa? É uma taxa ao mês. Muito importante você saber isso. Essa taxa é uma taxa ao mês. E o nosso I? O I tem essa característica. E o nosso N? O nosso N é quanto? São quantos dias o nosso tempo? O nosso tempo é um tempo de 120 dias. 120 dias. Atenção. Atenção por quê? O nosso 120 dias, ele está batendo, olha só o que eu estou chamando a sua atenção. O nosso tempo está em dias e a nossa taxa de juros está o quê? Ao mês. Nós podemos utilizar grandezas diferentes? Não podemos, nós não estamos fazendo aqui equivalência. Nós estamos aqui resolvendo uma conta apenas de desconto simples, ou seja, essa base temporal, essa base de tempo aqui, ó, dias e mês, tem que estar na mesma grandeza. Você tem duas situações aqui. Por 120 dias ser 4 meses, você pode trabalhar dividindo isso aqui por 30 e você vai trabalhar com o seu desconto ao mês. Ou você pode fazer o quê? Dividir esse cara aqui, o seu I, por 30, para você trabalhar com o seu N no dia, em dias, né? Eu vou fazer do jeito mais difícil, que é o quê? Que é trabalhar com o I em dias. Por quê? Só para a gente treinar um pouco mais a nossa matemática, certo? Então, nós temos que fazer mais uma transformação aqui no I, ó. Então, o nosso I vai ficar o quê? Vou pegar 0,035, 0,035 ao mês, e vou dividir por quanto? Vou dividir por 30, né? Vou dividir por 30. Se eu dividir por 30 dias, eu vou ter a minha taxa em dias, que isso aqui vai dar quanto? Se eu dividir isso por 30, dividido por 30, teremos a mesma situação. Nós vamos cair. Já vou escrever de forma já sair da parte exponencial, que nós teremos 0,001
1, eu estou pedindo para fazer em 6 casas decimais, certo? 6 casas decimais, 0, 0, 1, 1, 6, 6. Então, agora nós temos ao dia. Ó, agora ficou tudo bonito, tudo acertado. Dias e dias com o nosso i. Então, agora nós podemos fazer o quê? Pegar esses dois caras e colocar na nossa fórmula do desconto. Por quê? Porque agora nós fechamos, né? Porque o grande segredo desse tipo de exercício que é buscar você preencher todas as lacunas das letras, ou seja, das incógnitas, de forma que vai sobrar quem? Apenas a resposta que você está procurando, né? No nosso caso aqui é o desconto. Se você pensar dessa maneira também fica fácil. Você tem, no nosso caso ali, que você tem o desconto, que é você procura, o N, que você já tem, que é o valor inicial, o I, que é a sua taxa, e N é o seu tempo. Então você tem as quatro incógnitas, no qual nós estamos interessados em apenas uma, no caso aqui. Lembrando que eu poderia ter pedido qualquer incógnita para você achar. Poderia ter achado o I, o N maiúsculo ou desconto como nós fizemos, certo? Qual que é o procedimento? Exatamente o mesmo para todos. Então, se você dominar muito bem essa montagem dessa estrutura, te garanto que você não vai ter nenhum tipo de problema, certo? Então vamos aqui para continuar a solução do nosso problema. Além disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente substituir aqui na nossa fórmula, né? Então, nós estamos procurando o desconto, olha, o desconto é o que nós procuramos, aqui, o desconto é o que nós procuramos, vou fazer esse pedaço que está mais claro. O desconto é o que nós procuramos, nós temos 20 mil, certo? 20 mil que vai estar multiplicando, eu estou só pensando aqui em termos de espaço, tá, gente? Então, em termos de espaço, vai ficar pequeno. Então, nós vamos ter 20 mil, que vai estar multiplicando quanto? 0,001166, só para relembrar. E em quanto tempo? Em 120 dias, porque nós transformamos o mês aqui para dias. Então, eu vou reescrever isso aqui numa nova tela, tá, gente? Então, nós vamos ter aqui para o nosso desconto comercial, vai ser quem? É o N e N. Então, o desconto comercial, nós temos N. Quanto que vale N? 20 mil. Quem é o I? I é o que nós fizemos. I agora está em dias, né? Porque, olha, 0,01166, que vai multiplicar quanto? Vai multiplicar 120 o quê? Dias, porque ó, esse cara aqui também está em dias. Então, nós estamos trabalhando na mesma base temporal aqui. Então, fica mais fácil da gente refazer isso, né? Então, fazendo, nós teremos que 20 mil vezes 0,01166, que ainda multiplica 120. Então, nós vamos ter um desconto aqui, um desconto de R$ 2.798,40. Então, esse aqui será o desconto que nós vamos obter em cima desse título aí. Chama a sua atenção que aqui, olha, aqui nós não precisamos transformar ela para porcentagem, tá, gente? Por quê? Porque nós já estávamos lá no início do exercício. Lá no início do exercício é que nós já fizemos a transformação, lembra? Porque nós tínhamos a nossa taxa de 3,5%, né? Então, não precisa mais se preocupar, porque já resolvemos o problema da porcentagem. Então, o desconto simples, se você também prestar atenção agora, você vai ver que a estrutura do desconto simples é exatamente a mesma estrutura de quem? Do juros simples, né? Só que nos juros mudaram as letras, né?
de entendimento, né? Juros, capital e IN. Então, agora aqui nós temos o quê? Desconto, em vez de juros é desconto, em vez do C do capital nós temos o N. Então, é o quê? É basicamente a mesma equação. Certo? Então, assim, vamos fazer o quê? Vamos colocar mais um exercício para vocês aqui agora, tá? Então, pessoal, voltando aqui, vamos colocar mais um exemplo para nós já irmos para o final dessa nossa revisão aqui. Então, vamos agora, eu vou colocar aqui para vocês um exercício do qual nós podemos trabalhar aqui. Nós vamos ter um título de R$9.000, então vamos lá, um título de R$9.000, só um pouquinho, o que está acontecendo? Um título de R$9.000, um título de R$9.000, quero escrever aqui, o título de R$9.000, descontado a taxa de 2,5% ao mês. Então, seguindo aqui embaixo, então, um título de R$9.000, descontado a taxa de 2,5% ao mês, com vencimento de 35 dias. Nós vamos o quê? Nós vamos determinar o valor do desconto, o valor de desconto e depois o valor atual comercial. Então, voltando lá, nós temos o título de R$9.000, nós temos o título de R$9.000, R$9.000, que será descontado a taxa de 2,5% ao mês. Então, a 35 dias do vencimento, 35 dias do vencimento, do título. Então, nós vamos o quê? Determinar título. Nós vamos determinar o quê? O valor do desconto, né? Então, como que a gente vai determinar o valor do desconto? Na mesma situação, nós vamos saber
nós sabemos que o nosso N vai valer quanto? Então, vamos determinar o desconto. Desconto é o que a gente quer saber. O desconto é a nossa pergunta. Muito bem. Quanto que vale o nosso título? Então, o nosso N vai ser quanto? Vai ser R$9.000. 9.000. Com o quê? Com 35 dias, né? Com o nosso N minúsculo de 35 dias, certo? E um I de 2,5% ao mês. I de 2,5% ao mês. Então, já fazendo, e ele quer saber a 35 dias de vencimento, ou seja, o nosso N vai ser o nosso 30. Vamos já fazer a transformação aqui já direto, para não perder o embalo. Então, nós teremos 2,5 dividido por 100, e nós vamos alcançar quem? 2,5 dividido por 100, nós chegamos em 0,025. Aonde? Ao mês ainda, hein, gente? Não pode se perder nessas datas, certo? E agora, como nós temos a mesma situação que nós temos ao mês aqui, e nós queremos um título de 35 dias, o que nós vamos fazer? Transformar o 0,25 e vamos dividir ele por 30, né? Para a gente transformar ele ao dia. Então, então vou colocar IAD aqui, ó, para você saber que vai estar ao dia. Então, nós vamos ter 0,025 dividido por 30. Dividido por 30. Isso vai nos dar um valor de I de quanto? De 0,00833. Aonde? Ao dia, né? Ao dia, para ficar mais fácil. Então, se a gente for querer saber o desconto, que é o nosso caso, nós sabemos que o desconto é quem? É o nosso N e N. Então, agora nós já temos todos os dados, né? Nós temos o nosso N, que é 35, temos o nosso I, que é 0,0833, e nós temos o nosso capital inicial. De forma que é só o quê? Que nós só resolvemos essa conta, né? Então, vamos resolver aqui essa conta. De maneira que o nosso desconto será quem? Nosso desconto será 9.000 vezes o valor do nosso I que nós encontramos ao dia, né? Não podemos esquecer dessa situação, 0,00833 vezes quem ainda? Vezes o 35. Então, você vai encontrar um valor aproximado do desconto de quanto? De R$ 262,50. Certo, muito bem. Assim, fica mais tranquilo de a gente resolver esse exercício, né? E uma coisa que nós podemos achar seria o quê? O valor atual comercial. Quem seria o valor atual comercial? O valor atual comercial é quanto que vale o título, né? Quanto que pode se chamar esse valor atual? Esse valor atual. Esse valor atual, quem que é? Não fica claro para a gente que é o capital que nós colocamos, menos quem? Menos o desconto que nós tivemos, né? Então, se nós realizarmos esse valor atual, que vai ser quem é N? N é o valor do nosso título, 9.000. E o desconto? O desconto de 262,50. Ok, então nós vamos chegar num valor atual do título de 8.737,50. Certo. Então, dessa maneira, deixar para vocês esses exercícios de revisão. Uma boa parte dos termos que vão cair na nossa prova, ou seja, boa parte daquilo que nós já vimos aqui, principalmente na segunda e no começo da terceira aula nossa, certo? Gostaria de pedir mais uma vez que você possa assistir esse vídeo e tentar resolver esses exercícios do qual que eu resolvi aqui para vocês com bastante cuidado, com bastante
detalhes, tá? Então, desejo boa sorte para vocês e estudem e logo mais nós voltamos com a segunda aula. Grande abraço!